Bom, boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Eu escolhi hoje o tema que eu acho o mais difícil de ser vivenciado. Talvez dentro de todos os ensinamentos que estão no Evangelho, talvez seja o mais difícil: perdoar. A gente tenta, tem consciência, mas quando a gente se sente vítima, se sente que alguém fez algo de errado conosco, nós temos muita dificuldade. Por isso eu escolhi aqui o capítulo do Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. A Rose falou que Deus nunca está afastado de nós, e realmente a energia divina é algo que nós não temos capacidade nem condições de entender. Mas não existe o menor espaço sequer no universo, que é algo tão infinito que a nossa capacidade de entender não temos mesmo, preenche tudo. Tanto é que não existe nem vácuo no universo. Tudo é preenchido pelas emanações divinas do nosso Pai Criador. Né? Então, por isso que cada vez mais nós temos que trabalhar muito com esses nossos sentimentos. Todos nós aqui, eu sempre falo isso e eu gosto de repetir, que eu estou falando para os outros, estou falando para mim. Todos nós cremos em Deus, né? Será que cremos realmente? Sabemos que Ele... Porque no instante que você começa a crer em Deus, você sabe que Ele é a perfeição absoluta. Ele não pode ter o menor defeito, a menor falha. Se Ele tivesse, teria alguém superior a Ele. Né? Então, o amor de Deus é infinito. Como diz aqui, a misericórdia que nós não temos condições de entender. E, acima de tudo, a justiça perfeita. Agora pergunto eu, e essas injustiças, entre aspas, que acontecem principalmente no nosso Brasil? Será que são injustiças? Quando a gente vê pessoas que estão cometendo crimes hediondos, e aí olhamos o outro como vítimas. Ou então vamos pegar um exemplo muito atual. Essas crianças que estão nascendo por causa desse vírus Zika, com aquela... encefalia, né? Será que isso é coisa que Deus esqueceu, que aquela criança está nascendo por culpa de um vírus, de um mosquito? Se nós procurássemos ler as obras de André Luiz, sabemos que tudo, e eles são apenas os instrumentos. Tudo segue, porque esse espírito está reencarnando, que a gente olha, o sentimento, meu Deus, que difícil. Mas tudo está na justiça, é a oportunidade daquele espírito se recuperar diante da própria consciência. André Luiz fala muito disso nas obras dele. Então vamos pegar esses exemplos, eu gosto muito de dar esses exemplos. Vamos dizer, aquele australiano que nasceu sem braços e sem pernas. Um exemplo de vida. Ele está se redimindo, é como Jesus disse, tudo aquilo que for motivo de escândalo é melhor tirar e jogar fora do que continuar com ele. Se o teu olho é motivo de escândalo, pegue e jogue fora. O que quer dizer isso? As pessoas que encarnam nessas condições, elas estão se reequilibrando diante da própria consciência. Não é diante da consciência divina, porque aonde estão escritas as leis divinas? Tem algum livro especial, um espaço no universo? Não. Está na consciência do homem. Todos nós, sem exceção, sabemos distinguir aquilo que é bem e aquilo que é o mal. Aliás, o que é o mal? Se o mal fosse alguma coisa, teria sido criado por Deus. O mal é simplesmente a ausência do bem. Quando nós não estamos fazendo o bem, nós estamos deixando o mal acontecer. E é o que mais a gente faz, infelizmente, ainda.
Nós temos ainda. É como a Joana, num dos livros, diz, que no momento que você começa a despertar a tua consciência para a tua realidade de espírito imortal, que começa a ter o discernimento do certo e do errado, passa a ser a maior luta titânica que o homem tem. Porque ele vai travar essa luta consigo mesmo. É como diz, acho que foi Paulo de Tarso que falou, né? Eu vou dizer, eu luto para não fazer o mal, mais ou menos assim. Eu tento fazer o bem, mas o mal acaba persistindo. É mais ou menos, é desse conteúdo que é, né? Eu não me lembro direitinho da frase, mas mostrando as nossas dificuldades, que são nossas heranças primevas. Nós passamos por todas as evoluções, nós estamos recém-chegados no uso da razão. Só apenas 10 mil anos para cá que o homem passou a ter o uso da razão, não da inteligência, que a inteligência é de 200 mil anos para cá. Agora, vou dizer, isso é muito tempo. Para nós olharmos pela nossa vida aqui no plano físico, parece muito. Só que a nossa idade real é entre mais ou menos 2 bilhões de anos, 2 bilhões a 2 bilhões de anos e meio. É a nossa idade, desde que fomos criados lá com um princípio espiritual. O vírus é um princípio espiritual. As bactérias são princípios espirituais. O princípio espiritual, aliás, está adormecido no reino mineral. E dali vai o processo evolutivo. E nós estamos aqui. Quanto tempo que nós estamos usando a razão? 10 mil anos. E o resto? O resto foi quantos e quantos milênios vivemos como usando o instinto que é a sobrevivência. Né? Por isso que cada vez mais a gente tem que ter essa consciência da nossa realidade. É difícil a nossa mudança? É, eu que eu diga. Ainda mais quando a gente está num ambiente que é como diz, né, eu li agora recente do Haroldo Dutra. Vamos imaginar um lago, água parada, até cristalina, né? Vai lá, pega uma draga e mexe no fundo do lago. Vai vir detritos, sujeiras à tona. E é graças a isso que esses que nós achamos de inimigos, que nos prejudicam, são esses grandes benfeitores, que fazem essa nossa sujeira vir à tona para nós nos conhecermos. Ainda aquilo que nós temos que trabalhar para nos educarmos, para evoluirmos. Que no objetivo da nossa encarnação não é só reencarnarmos, como muitos dizem, meu karma é sofrer. O que é karma? Ação, reação. Então, só que isso é um processo que o maior objetivo da reencarnação é impulsionar o nosso progresso espiritual. Aí muitos vão questionar, mas por que Deus permite que tanta monstruosidade aconteça no planeta? É só pegar a televisão e começar a ligar, só tem notícias terríveis, né? Até os filmes que fazem são terríveis, de vingança, de ódio, de vítimas e vingadores por aí afora. Então, só que a gente tem que mudar a nossa visão diante da vida. No capítulo 20 do Evangelho, quando fala dos trabalhadores da última hora, que somos nós, quando os empregados que vieram trabalhar na vinha, que foram os primeiros que chegaram, que eles depois, e os últimos receberam a mesma coisa que eles ficaram indignados. Se a gente olhar para o nosso ponto, poxa, ela trabalhou 1 hora, eu estou trabalhando desde cedo, a primeira hora trabalhei o dia inteiro, vai receber a mesma coisa que eu? A resposta do Senhor da vinha: se eu sou bom, se você é mau, eu quero ser bom. Que a nossa visão é de acordo com aquilo, tanto é que a gente enxerga nos outros todos os nossos defeitos, mas nos outros é fácil enxergar. Por isso que nesse capítulo diz, é mais fácil enxergar um argueiro no olho do outro do que a trave no nosso próprio olho.
E o que vai nos ajudar realmente a buscar esse caminho do conhecimento é aquela questão 919 do Livro dos Espíritos. Se a gente pegar todas as obras de Joana de Ângeles, que são muitas obras, os livros dela que falam dentro da psicologia profunda, ela sempre toca nessa tecla, a busca do autoconhecimento. Como diz a resposta que os espíritos dela, conhece-te a ti mesmo. Que é isso que nós temos que trabalhar. Olha, é um trabalho árduo, que não é fácil. Porque veja bem, eu vejo umas coisas erradas em alguém. Eu paro para refletir, puxa, será que é só ela que faz? Eu faço e nunca reparei? Mas geralmente a gente não faz isso. A gente enxerga o defeito dos outros, mas é incapaz de enxergar os seus próprios defeitos. E o doutor Bezerra afirma, tudo aquilo que eu acho errado nos outros, eu faço e nunca percebi. Porque o outro é como que se fosse o espelho para refletir aquilo que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Porque não adianta, a gente vive querendo corrigir todos à nossa volta. Vamos lá, companheiros de casa, marido e mulher. Ah, aquilo, não, você está errado nisso, você está errado naquilo. Até eu chutei uma palestra agora, né, dizendo, vamos dizer, o atendimento fraterno. Uma família inteira vai ser atendida. Primeiro entra o marido. Olha, a minha vida é muito difícil. Minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, meus filhos, minha sogra então nem se fala e papapá. Não fala nada dele. Daqui a pouco chega, porque o atendimento é individual. Daqui a pouco entra a mulher dele. Aí começa, ih, meu marido é isso e aquilo, a dificuldade com meus filhos. Ih, minha sogra nem se fala. E começa a falar. Não fala de si. Cada um que entrar vai falar dos outros. Mas não é isso a nossa realidade? E é isso que a gente tem que mudar. Eu não corrijo ninguém, nem filhos, nem nada, não consigo corrigir, porque essa correção tem que partir de dentro para fora. Enquanto eu achar que eu estou certa, a outra está com inveja, ou está criticando, ou qualquer coisa, a gente sempre vai achar uma desculpa para a crítica do outro, né? E é isso que a gente tem que começar a fazer esse trabalho. Vamos ver o que Jesus disse nesse capítulo, que são frases que Jesus falou. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que faz a gente raciocinar? Existem aquelas leis naturais perfeitas, divinas. Ação, reação. Se eu sou misericordioso com o outro, eu vou receber misericórdia. Posso não receber das pessoas, mas de Deus sempre vou receber. Outro, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Gente, está muito claro. Está mais do que claro. Então, por que eu quero pedir perdão? Ai, meu Deus, quando a gente se vê em falta, me perdoa, meu Deus. Mas se tem alguém do meu lado que comete uma falta, como é difícil perdoar. Pura ignorância nossa. Porque quando a gente começar a entender por que o perdão é a maior terapia que todos nós podemos fazer. Quem é que nunca sentiu raiva, ressentimento, mágoa por alguém ou por algo que aconteceu? Alguém pode levantar o dedo e dizer que nunca sentiu? Não, estou perguntando quem nunca sentiu. Todos nós, como é que a gente se sente? Harmonioso? Em paz? Tranquilo? Ou dá um mal-estar interior? É o nosso coração que palpita de um modo acelerado. Por quê? Porque nessas horas de irritação, nós estamos o quê? O nosso organismo que responde
a todas as nossas energias que nós estamos transmitindo através do pensamento e do sentimento, nós estamos o quê? Transmitindo energias negativas. E lá, ó, como é que se chama aquela? Adrenalina. Ela começa a ser acelerada. É a mesma coisa quando você leva um susto, a primeira coisa que acontece, o coração dispara. Porque é adrenalina. É um trabalho do corpo para, vamos dizer, até para ajudar. Mas só quando a gente fica alimentando esses sentimentos inferiores, nós vamos o quê? Criando essa adrenalina em excesso e vai prejudicando a nossa imunidade. Por isso que tem as doenças cardíacas, tem as doenças gástricas, tem as doenças, tudo é consequência dessas emanações, dessas energias que nós mesmos estamos descarregando no nosso corpo. E aí depende só de nós. Ah, mas é difícil. Se fosse fácil, nós todos estaremos lá no paraíso, não estaríamos aqui, né? E estamos aprendendo. E aí ele continua. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. Palavras de Jesus. Mostrando que é ação-reação. Porque o mais importante, depois que eu vou ler aqui um trechinho aqui desse outro livro, mostrando a importância do perdão. Todos nós, até vou passar já, todos nós ainda precisamos aprender a perdoar. Sabe por quê? Porque ainda nós somos seres ofendíveis. Jesus, em algum momento, se ofendeu. Pensem na vida, como foi Jesus dos 3 anos do messianato de Jesus. Ele só fez o bem, só ensinou o amor. E qual foi o final dele? Foi condenado como o pior dos criminosos. Na época tinha o Barrabás, que até colocou para aquela turma enlouquecida, né, de Jesus ou Barrabás. Barrabás era um criminoso mesmo, né? Todo mundo escolheu o Barrabás para ser livre, que era o dia comemorado lá que tinha direito a ser libertado um réu. Escolheram Jesus. E olha a grandiosidade de Jesus. Vocês pensam que ele ficou magoado, ferido ou ressentido com aquela humanidade? Que é só nos colocarmos um pouquinho, não digo tanto, na situação dele. Como é que nós estaríamos? Arrasados, até muitas vezes, por qualquer coisa que nos façam, nós ficamos nos sentindo super ofendidos. Jesus, em momento algum, se ofendeu. Ele já tinha essa condição de superioridade, que a gente não pode nem imaginar a superioridade de Jesus. Tanto é que no último instante, quando ele já estava no finalzinho, né, o Haroldo Dutra, que é um estudioso do Novo Testamento, ele disse que de repente o clarão no céu se abriu e era uma legião de espíritos superiores vindo ali para receberem Jesus, que sabia que ele estava no final, né? Mas nisso eram espíritos infantis tocando harpas, era aquela alegria, porque é isso que acontece quando alguém desencarna numa condição boa, né? Há uma alegria muito grande no mundo espiritual. É a mesma alegria que eles sentem quando a gente recebe o nascimento de um filho. Para eles é o retorno de um ente querido que volta ao mundo espiritual, que lá é o nosso lar verdadeiro. Então, naquele instante, aquela legião de espíritos, que era uma claridade imensa no céu, lógico, para quem tem olhos de ver, os videntes, né, e tal, de repente vem um ser luminoso, solitário, e se aproxima de Jesus. Que deve ter sido o quê? Naquele momento, Jesus, em pensamento, deve ter chamado. Esse espírito não era nada mais, nada menos do que caridade. Aí Jesus começou a balbuciar algo sem forças.
Ele já não tinha mais forças, né? Aí o Espírito aproximou o ouvido, o seu ouvido próximo da boca de Jesus, e Jesus disse apenas isso: vá socorrer Judas, ele acabou de se suicidar. Olha só, foi aquele que o traiu que levou ele para a cruz. Não foi o objetivo da traição de Judas, né? Lógico, a gente sabe. Mas o remorso dele foi tão grande que ele se suicidou. Então o primeiro pensamento de Jesus foi pedir, para que ele sentiu naquele momento que Judas estava se suicidando. Ele se enforcou. E aí o Espírito veio e na mesma hora saiu veloz, porque para socorrer Judas. E depois disso, ele disse as últimas palavras dele para aqueles soldados que estavam zombando, ridicularizando ele e tudo. Ele não disse, eu perdoo vocês. Ele não estava nem um pouco, vamos dizer, ofendido. Ele disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E o dia que nós realmente soubermos que cada ato errado que a gente comete com alguém, vamos ter ele de volta, nós vamos pensar 10, 20 mil vezes antes de fazer. Porque ninguém quer receber o mal de troco, de volta. E essa é a lei. Ninguém escapa, né? Então a gente vê que nós precisamos aprender a perdoar. Ainda estamos na fase de aprender a perdoar. Para que um dia nós não nos ofendamos mais e nem precisarmos mais do perdão. Vou dar um exemplo disso. Gandhi foi um espírito missionário que veio à Terra também, né? Ele estava uma vez, na época que a Índia estava sendo colonizada, né? E ele estava andando pela calçada da cidade. De repente, um soldado jovem o vê andando na calçada. Ele achou um absurdo, eles que eram os donos daquilo lá, né? Que os ingleses assumiram, invadiram a Índia, né? Aí ele chegou perto de Gandhi com um bastão, deu uma bastonada violenta no Gandhi. Gandhi caiu no chão. O que o Gandhi fez? Imagine nós, no lugar dele. Nós iríamos reagir, não iríamos? A maioria de nós. Se muitos não reagiriam, era até com medo do resultado. Mas aí ele levantou, né, e tal, não deu uma palavra. Aí um soldado, mais indignado ainda, pegou o bastão, jogou ele de novo com a bastonada. Ele caiu. Aí de novo levantou, sem uma menor reação. Aí o soldado se vira. Quem te ensinou a ser tão covarde assim? Aí Gandhi aponta para o peito dele, do soldado, e diz, foi esse que está pendurado no crucifixo no teu pescoço. Era um crucifixo. Aí o soldado ficou assim, ele aí assumiu a própria condição, se envergonhou, pegou as mãos do Gandhi, o beijou e pediu meu perdão. Que geralmente é assim, se alguém nos prejudica, nos faz um grande mal e a gente não devolve o mal do mesmo modo, ao contrário, isso nós vamos até ajudar a transformação daquela pessoa. Eu não sei se vocês vão lembrar, uma vez uma palestrante que teve aqui, que ela disse, até contou uma historinha do jornaleiro. Era um jornaleiro que estava abrindo a sua banca. Eu achei tão assim fantástica essa história que eu arquivei na minha memória, graças a Deus. Que ele estava com um amigo dele abrindo a banca de jornal. E nisso chega um senhor, todo enraivecido, e pergunta com uma voz áspera, agressiva, tem o jornal tal? Aí o jornaleiro disse, olha, ele estava ainda montando a banca. Não, nós não temos esse jornal, mas tem um outro que é equivalente a ele. Ah, então me dá ele. Mas assim, na agressividade. Aí o jornaleiro pegou, deu, aí ele pegou, toma o dinheiro, jogou na banca e saiu.
saindo, soltando, né, faísca pelos olhos. Aí o amigo, quando viu aquela cena, ficou assim: cara, poxa, você não viu como o cara te tratou? Você fica ainda nessa docilidade, ainda manda ele ir em paz com Deus? Que absurdo é esse? Aí o jornaleiro se vira e diz: você não viu como ele estava sofrido? Estava angustiado? Por que eu vou ainda aumentar mais ainda o sofrimento dele? E a Joana mesmo diz: todos aqueles que agridem, que fazem o mal, é porque eles trazem dentro de si. São doentes espirituais. E o que os doentes, como a gente trata os nossos doentes? Não é com amor, com carinho? Então essas pessoas, elas estão dando o que elas carregam dentro de si. Né? É isso que tem que mudar a nossa visão diante dos fatos. Nós não estamos aqui, como diz aqui nessa parte, nenhum de nós tem capacidade de julgar ninguém. Quem somos nós? Nós podemos, vamos dizer que entrasse um criminoso aqui agora. O que levou esse criminoso para essa vida? Nós temos capacidade de ver toda a sua existência, o porquê que chegou a isso? Não temos. É isso que a gente tem que começar a ver. As pessoas, vamos dizer, tem crianças que nascem num ambiente que sem o menor sentimento nunca receberam amor na vida. Cresceram piores do que os animais, que muitas vezes os cachorros, nas casas das pessoas, recebem muito mais amor e afeto do que essas crianças. Teve uma vez que nós estávamos na barraca da Feira do Livro, lá no Jardim Araribóia, em Niterói, e vinham muitas crianças ali, de rua, e tinha entre eles uma criancinha de 5 anos. E até nesse dia estava, deixa eu ver se eu me lembro dele, ele era deputado, ele foi até diretor lá do Instituto Dr. Marx, Sanches, Afonso Sanches, o nome dele. Ele até foi diretor também da Boa Vista, daquele orfanato, né, Boa Vista, fica lá em Vista Alegre e tal. Então ele viu aquela criança, como era diretor desse orfanato, ele perguntou à criança: você tem pais? Não, ele disse assim: não tenho. Então vamos fazer uma coisa, eu vou te levar para lá. Aí um lugar, ele começou até a querer. Daqui a pouco, os garotos que faziam parte do grupinho dele se viram: tio, ele tem pai e mãe sim. Só que ele fica na rua porque ele vai em casa, só vive apanhando dos pais e dos irmãos. Por isso que ele vive na rua. Gente, pensem bem, todos nós tivemos um ambiente familiar, bem ou mal. Se nós não tivéssemos tido isso, ou como uma vez estava uma amiga minha lá ela era professora lá do colégio lá de São Gonçalo. Ela viu um garoto adolescente de 14, 15 anos, todo indignado, revoltando, chutando um poste lá e tal, né? Aí perguntaram a ele: o que está fazendo? Eu vou matar esse desgraçado, que não sei mais o que ele matou meu melhor amigo e tal, né? Aí ela começou a conversar com ele, é espírita e tal, dizendo. Só que ela foi descobrir que o que aconteceu? O amigo dele foi morto por causa de tráfico. E quando descobriu, a mãe desse garoto indignado, revoltado, que queria matar o policial que matou o amigo dele, era filho da dona do tráfico lá do morro onde ele vivia. Qual a educação que ele recebeu? Nenhuma. É isso que nós temos que começar a mudar a nossa visão diante dessas pessoas. Porque quando a gente procura dar o bem, sempre vai dar uma reação boa naquela pessoa. Isso é que é importante, né? E depois aqui diz aqui, ó: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta, em particular a sós com ele. Olha bem, muitas vezes a gente gosta de chamar a atenção do outro que fez a falta, mas na frente de todo mundo. Então, está errado. Porque nós, como diz aqui, se ele vos atender, tereis ganho por vosso irmão. Então, aproximando-se dele, foi nesse momento que Pedro questionou: quantas vezes
perdoarei ao meu irmão 7 vezes? Aí Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então o perdão tem que ser sempre. E por que o perdão é importante, como eu falei desde o início? Porque nós, com nossos pensamentos, como eu disse no início, nós criamos essa energia. E esse sentimento de mágoa vai fazer mal, prejudicar a nós mesmos. Não é aquele que cometeu o erro. Se alguém cometeu o erro, ele está arquivado nele. Só vai ficar ligado a mim se eu estiver sintonizada com ele, com ódio, que aí cria um elo. É isso que a gente tem que começar a entender. Porque o meu perdão, vamos dizer, vai aliviar, vai fazer bem a pessoa que dá o perdão. Mas aquele que cometeu o erro até pode ajudá-lo, que ele vai ter talvez chance de reconhecer o erro cometido. Mas se não reconhecer, ele vai ter que passar por uma situação idêntica. Ele vai, porque essa lei, porque, como diz tenho uma amiga que já há muitos anos atrás, ela tinha um problema de úlcera gástrica. Tanto é que o médico, quando ela foi no médico, o médico disse que ela tinha um rombo no estômago, como se fosse um tiro de uma bala. Pode ter certeza, mas era, vamos dizer, guardado lá no seu corpo espiritual. Pode ter certeza que ela, numa outra, ela teve consciência disso. Que ela passou por situações dramáticas, difíceis. Uma vez entrou um assaltante na casa dela. Foi uma coisa assim, que ela tinha a posição boa e tal, né? Então foi no prédio, ela foi a pessoa que chegou na portaria, logo de cara estavam lá os assaltantes. Aí ela chegou, vamos embora lá pro seu apartamento. E tinha uma filha, menina de 15, 16 anos. A garota linda, né? E eram 2 assaltantes. Entraram lá e viram que tinha um cofre. E aí fizeram o que com ela? Deitaram ela na cama e começaram a fazer com um facão em volta dela para ela dar o segredo do cofre. Ela disse que não sabia. E nesse meio tempo, o colega dele estava no outro quarto para violentar e estrupar a menina. E nesse meio tempo, ela teve um desdobramento e viu a cena lá acontecendo. Não sei como que aconteceu isso. Foi lógico, foi um desdobramento que ela teve. E o próprio bandido, ele deve ter visto alguma coisa que ele se apavorou, voltou a sair, largou a menina lá, voltou pro quarto, vamos embora daqui. Ela deve ter, sei lá, aconteceu algum fato. E graças a Deus o pior não aconteceu. Mas isso ela tinha consciência, isso aí estou me redimindo. Tanto é que ela disse, eu devo ter atirado em alguém e ficou a marca em mim. E qualquer mal que eu faço para alguém, a marca vai ficar registrada em mim, não naquela pessoa. Eu posso debolar o pescoço da outra, mas a marca está em mim. Isso que a gente tem que ter cada vez mais consciência. E por isso que é tão importante a gente aprender esse perdão, que vai nos ajudar. Quantos processos de obsessão existem? Quantos e quantos? Isso é coisa tão antiga, né? E tal, desde a época de Caim que matou Abel. Então vai ficar o quê? Olho por olho, dente por dente? Não. Porque cada bem que nós vamos fazer a alguém, nós estamos anulando um erro do passado. É isso que é o certo, né? E cadê o horário? Dá tempo de eu ler aqui essa página aqui, que eu achei muito importante desse livro Ave Luz, Espírito Shaolin. São reuniões que os discípulos faziam com Jesus. E nessa aqui. Oi, só falta. Cadê? Vou achar rapidinho. É mais fácil ir aqui rapidinho, falando sobre o perdão. Então, eu vou ler aqui rapidinho para vocês verem o que Jesus disse no momento para Tomé, que a dúvida era dele. Perdoar.
Tomé, nesse dia, porque cada dia, assim, à noite que fazia a reunião, os discípulos questionavam a Jesus sobre determinadas dúvidas que eles tinham. E nesse dia, Tomé perguntou o que significava perdoar. Aí ele disse o seguinte: meu filho, vamos imaginar Jesus falando aqui com todos nós. Tocaste em uma sensibilidade da lei. Tocaste em um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. Tocaste, Tomé, em um ponto-chave ou na própria chave com a qual deverás abrir muitas portas para que possas entender os segredos da felicidade. Graças te damos por esse interesse em conhecer o perdão e suas profícuas ações de alma para alma. O perdão, quando é desconhecido pelos homens, começa a dar sinal pelos lábios. Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração. O perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que esquece as faltas. Me faz lembrar que uma vez o Raul Teixeira tinha perguntado: mas perdoar é esquecer? Ele até deu a seguinte resposta: se esquecer é como se você tivesse mal de Alzheimer. Ninguém esquece as faltas. Você pode até lembrar das faltas, mas sem raiva, sem ressentimento e sem mágoa. E tirar proveito daquele mal que a pessoa te fez para um proveito positivo. Não querer o mal ao outro, como diz lá no Amai os vossos inimigos. Você não pode ter o mesmo sentimento de amor por aquele que você sabe que é o pior para você. Mas você pode ter o sentimento, vamos dizer, coitado, está num momento difícil e tal, por compaixão, porque a Joana mesmo disse: se tem dificuldade de amar, tenha compaixão, né? É isso. Aí depois continua: o mais verdadeiro ainda é aquele que não existe, porque somente podes perdoar se fores ofendido. Quando chegares ao tempo de não te ofenderes, para que o perdão? Mas é bom que comeces do início para que sintas os seus mais lindos benefícios no correr do tempo, pelas avenidas do espaço, encontrando os meios e a alegria de perdoar, sem provocar ofensas, somente para ter o prazer de esquecê-las. É necessário muito cuidado na prática dos preceitos que nós trazemos a todos. Aonde o fanatismo chega, a verdade não é vista. É indispensável que o bom senso seja uma defesa constante, uma vigilância permanente. O perdão desentulha, olha bem, o perdão desentulha todos os miasmas de que a mente porventura se tenha feito portadora. Miasmas. Então, muitas vezes, com ódio e tal, é como se nós transformássemos a nossa mente numa lixeira. E aí? Vamos imaginar, cheio de lixo. Quem é que se sente bem? Cheio de podridão. Ninguém vai se sentir bem. É só pegar o que Jesus disse para os fariseus. São belos por fora, cheios de podridão por dentro. Porque é exatamente o que os sentimentos inferiores fazem com a gente. Nos coloca com miasmas bem inferiores, bem deletérios. Ele liga todos os canais do sistema nervoso que a invigilância se esquecera de cuidar. Ele dá vida ao coração, porque purifica o sangue em toda a sua extensão. Perdão, gente. Ele acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. Se não experimentaste essa virtude, faça-a visível à tua vida, se já procura melhorá-la. Não, se já procura melhorá-la. Tomé, fique inquieto. O mesmo acontecendo com Judas, analisando o modo mais fácil de perdoar, pois as dificuldades apareceram na mente como barreiras
intransponíveis. Mas Jesus, observando isso, prossegue com sabedoria. Meus filhos, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia a quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. Foi o que aquele Gandhi fez com aquele soldado. O soldado caiu em si. Se ele tivesse reagido com violência, porque o Gandhi, o objetivo dele era a não violência, né? E ensinou em muito, né, e tal. Então, se ele tivesse reagido, talvez ele não tivesse vivido para dar as grandes lições que ele deu. E continua aqui. Com a sequência do esquecimento das ofensas, vai compreendendo o valor do perdão e passa a envergonhar-se de si mesmo, procurando modificar as próprias atitudes. Começa a fazer o bem e a querer mostrar o que faz aos outros. É a consciência empenhada em desculpar-se do que os instintos inferiores o inspiraram. Que quem faz o mal é um instinto que está prevalecendo. O uso da razão está praticamente adormecida. Né, então, e é nesse drama de cada dia que a alma vai se ajustando aos serviços da fraternidade. E de ofensor, muda sua qualificação para ofendido pelo tribunal interior. A caridade é a sua fuga, e ela vai lhe ensinar o valor da gratidão e as bênçãos do amor. O perdão em silêncio é força irresistível. Transforma todo e qualquer caráter que esqueceu a grandeza da amizade, alterando gradativamente os caminhos em que a tolerância se faz presente e alimentando os esquecimentos de todas as ofensas. Aquele que não consegue perdoar, Tomé, se compara ao lenho seco de que o fogo se apoderou, sem ser visto pelo lenhador. E quem já encontrou a fórmula do esquecimento das ofensas, sabe que essas chamas da maledicência se apagarão com a água do perdão. Quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual, porque o coração, nesse pulsar, não tem condições para amar, nem a Deus e nem ao próximo, abeirando-se da infelicidade. Tomé, começa hoje o teu trabalho pela tua paz e não percas tempo, porque o tempo é ouro divino em nossas mãos. Não preciso falar muita coisa para o teu coração, já que existem milhares de vozes com recursos especiais para me ajudar a fazer-te compreender os deveres assumidos diante de Deus. E para encerrar, me lembrei do caso do Chico Xavier, que ele, logo no início, né, e tal, ele, vamos dizer, tinha aquele trabalho árduo, muitas vezes chegava de madrugada em casa e ele tinha um cachorro que ele sempre foi muito ligado aos animais. Então ele cuidava com muita dificuldade daquele cachorro, né, doente e tal. E a irmã, vendo aquele sofrimento, achava que era para o Chico Xavier um grande sofrimento cuidar daquele cachorro. O que ela fez? Vou tirar esse sofrimento do Chico. Matou o cachorro. Resolveu o problema. Ela pensando. Só que nesse meio tempo, quando Chico Xavier soube, ficou arrasado. Passaram-se, se eu não me engano, não sei se 6 ou 9 meses. Teve um momento que o Emmanuel chamou o Chico. Chico, você, devido a esse sentimento de mágoa, você está criando uma sombra no teu coração, está até dificultando para nós continuarmos psicografando atrás de você e os próprios espíritos se comunicarem atrás de você. Você tem que resolver isso. Olha como nós, mas como que eu vou resolver? Procura descobrir o que ela mais gostaria de ganhar de presente. Mas Chico,
Oh, mas Emmanuel, eu fui ofendido, como eu vou dar um presente? Faça isso. Aí o Chico, como escutava todos os conselhos do seu mentor espiritual, ele resolve, procura saber e descobre que ela tinha o sonho de ter uma máquina de costura. Aí ele comprou a máquina para ele, o salário que ele ganhava, pequeno, né? Ele jogou em longas e longas prestações. Comprou a máquina. Aí chegou, entregou a máquina para a irmã. É lógico, o Chico, quando fazia as coisas, não era assim, ainda ressentido. Ele entendeu a lição do Emmanuel. No instante que ele entregou a máquina para a irmã ficou com tanta alegria que saiu uma energia, uma irradiação dela de encontro ao coração do Chico, que dissolveu no mesmo instante toda aquela sombra que estava envolvendo seu coração. Que poderia ter tido um infarto, poderia ter até acabar com o seu trabalho mediúnico. Então vejam bem o que é a força. Que ela não fez por mal. Ela achou que estava beneficiando o irmão. Só que... Mas graças a Deus termina bem. Então tudo é assim na nossa vida. Se você tem alguma raiva de alguém, alguma mágoa, procure fazer algo de bom. Que outro exemplo disso também foi quem conta é Augusto Cury, que ele recebeu um senhor que disse: eu não sei o que eu faço, que eu e a minha filha nós não conseguimos viver no mesmo ambiente, que sai faísca e tal. Aí o Augusto Cury, que é um psiquiatra, deu uma orientação para ele e tal, porque toda vez que ela entrava na sala, que ele falava alguma coisa para ela, ela logo respondia com 10 pedras na mão e vice-versa. Aí o que ele fez? Teve um dia que chegou perto dela e pediu para ela comprar flores para entregar para a secretária dele, que ela estava fazendo aniversário. Aí ela na mesma, que eu não vou fazer isso, não sei mais o que e tal, você que se vire. Aí o pai não respondeu nada, que outras horas ele teria respondido do mesmo jeito. Aí ele saiu, ele mesmo foi lá, comprou as flores para a secretária, escolheu o ramo de rosas lindo, né? Aí deu e tal, quando chegou em casa, ofereceu aquelas rosas para a filha. Aí disse: filha, por que você está me dando isso? É para te mostrar que eu te amo muito. E aí no mesmo instante, o relacionamento deles passou a ser em paz. Então vejam bem a importância de gestos de amor, de compreensão, de tolerância. Muita paz para todos.